Olá pessoal, na aula de hoje faremos uma revisão sobre as derivadas polinomiais. Bom, as derivadas polinomiais são aquelas que tratam das funções polinomiais que a gente consegue escrever no seguinte formato: a vezes u de x elevado a n. Então toda função que a gente conseguir colocar nesse formato vai ter a seguinte derivada: a vezes n vezes u de x elevado a n menos 1 vezes a derivada de u de x. Note que quando a gente quer representar a derivada de uma função, basta a gente colocar o apóstrofo aqui, né? Então seria f' de x é a derivada de f de x. Bom, para ficar um pouco mais claro, vamos tentar resolver aí um exercício. Resolvendo o exercício exemplo 1. A gente tem a função que chama y igual a 3 vezes x elevado ao quadrado, e a gente tem que colocar ela de um formato um pouco mais parecido com a regra que a gente tem aqui, que é a vezes u de x elevado a n. Bom, se eu colocar parênteses em volta do x, eu não vou estar mudando a minha equação. Eu estou escrevendo do mesmo formato que a gente tem aqui circulado em vermelho. E a gente só precisa identificar quem é meu a, quem é o meu u de x e quem é meu n. Pois bem, o a, se a gente for comparar a minha equação 2 com o que eu tenho circulado em vermelho, o a é o meu 3. O meu u de x é o meu x e o n vale 2. Bom, aqui do outro lado da regra de derivação, a gente tem que f' de x é igual a gente já sabe quem é o a, é o 3. O n, a gente já sabe que vale 2. O u de x é o próprio x. N menos 1, a gente já identificou quem é o n vale 2, vezes o' de x. Bom, quando a gente quer falar u' de x, a gente pode também falar, a gente pode escrever como u apóstrofo x ou d de x, que é o que a gente tem aqui, que apareceu. Bom, u' de x, que é igual a d de x, isso aqui são apenas notações diferentes, é igual a 1. Por quê? Porque a derivada de x sempre será 1. Agora a gente precisa reescrever a segunda parte da minha equação lá da regra de derivação, só que substituindo os valores que a gente encontrou aqui, que está em preto mais negrito. Bom, para fazer isso é fácil. Agora a gente tem que y' é igual a 3 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1 vezes d de x. Da onde que veio isso? Eu peguei a minha segunda parte da regra de derivação, que está lá depois da minha seta dupla, e só substituí pelos valores que a gente já tinha identificado. Então o a vale 3, então está aqui o 3, vezes 2. Então a gente diz que, como a gente tinha o n elevando ao quadrado, esse n cai. Então é o que a gente mostra aqui. O 2 caiu multiplicando. Vezes x elevado a 2 menos 1 vezes d de x, que a gente já falou que é a mesma coisa que u' de x. Agora vamos resolver essas contas. Resolvendo, o y', né, vai ser 3 vezes 2 dá o 6. Resolvendo aquela subtração, fica 2 menos 1 igual a 1. E o d de x, a derivada de x é o quê? É 1. Deixando isso aqui de uma forma mais resumida possível, temos que y' igual a 6x. Ou seja, a derivada da função y vale 6x. Agora vamos resolver uma equação polinomial, descobrir a derivada dela, com a única diferença que o n
é expoente negativo. A gente vai ver que a forma de resolver é igual. O segundo exemplo tem a mesma regra de derivação. Por quê? Porque eu consigo escrever a seguinte equação, que é y igual a 4x elevado a menos 5. A gente consegue escrever da mesma forma que a gente tem lá em cima, o lado esquerdo da minha regra de derivação. Basta para isso colocar o x entre parênteses, que é o que a gente tem ali. Coloquei o x entre parênteses, não mudei a equação, ou seja, isso é uma mudança válida. É assim, é apenas uma forma de notação para deixar um pouco mais parecido com o que a gente tem em vermelho ali. E agora a gente só basta agora descobrir quais são os valores ali circulados em vermelho para poder montar a minha derivada dessa função. Aqui vamos escrever então que o a que a gente tem comparando com a nossa função no nosso exemplo, o a vale 4, o u de x novamente vale x e o n vale menos 5, que é o que a gente tem aqui, já era esperado. A igual a 4, n igual a menos 5 e u de x igual a x. Agora, para escrever o que a gente tem aqui grifado com nossas chaves, basta apenas achar o nosso u' de x. Pois bem, o u' de x, assim como ele explicou anteriormente, eu posso escrever assim apenas uma forma de notação, posso escrever também como d de x. E o d de x é a derivada de x. A derivada de x, como a gente disse anteriormente, vale 1. Então agora eu já tenho o a, já tenho o n, já tenho o u de x e o u' de x. Basta agora eu reescrever que eu consigo achar a derivada da minha função y. Então, escrevendo o que a gente tem lá em parênteses, só que com os valores já substituídos, a gente vai ter que 4 vezes menos 5 vezes x elevado a 5 menos 1 vezes d de x. Note que o meu n era menos 5, por isso caiu menos 5. Ficou menos 5 ali, multiplicando o x e o 4. Resolvendo, agora note que a gente tem não mais y, mas y'. Então, y' é igual a menos 20 vezes x elevado a menos 6. Resolvi aquela subtração lá em cima, fica menos 5 menos 1 é menos 6, vezes a derivada de x, que a gente já identificou ali em cima, que a derivada de x é o próprio 1. Agora, colocando de uma forma mais resumida, a gente tem que a derivada da função y é igual a menos 20 vezes x elevado a menos 6. Agora vamos resolver um exemplo um pouco mais completo, em que eu tenho uma soma de polinômios. Quando temos uma função que pode ser descrita como a soma de outras duas funções, a gente tem que a derivada dessa função vai ser a soma da derivada das funções que a compõem. Isso, em outras palavras, é o que? Quando eu tenho que f de x é a soma de u de x mais v de x, a derivada de f de x vai ser a derivada de u de x separadamente mais a derivada de v de x separadamente. Só que como a gente está tratando apenas de derivadas polinomiais neste vídeo, a gente já sabe que as minhas funções u de x e v de x vão ser polinômios, e dessa forma a gente tem aquela
aquela regra de derivação que a gente viu nos outros dois exemplos, que é esta daqui. Então vamos resolver um exemplo que precisa usar essas duas regras de derivação. Exemplo 3. A nossa função é 10x ao quadrado menos 6x à quinta. Para deixar igual a minha primeira regra de derivação, eu pego o meu x e coloco em parênteses. Não alterei a minha equação, ficou do mesmo jeito anteriormente, só que com outra anotação, com o x entre parênteses, né? Então, a gente vê que cada uma veio de um polinômio diferente. Agora a gente tem que deixar o que a gente circulou em roxo igual lá em cima. E para isso, a derivada de cada uma delas é o que? É o que a gente circulou em vermelho. A gente só precisa identificar quem é o A, quem é o U de x, quem é o N, também quem é o U' de x, para conseguir resolver essa derivada. Bom, ali na primeira parte, que é 10x ao quadrado, que é a minha primeira função, a gente já sabe que o A é 10, que o U de x é x, N vale 2, e U' de x, que é a mesma coisa que D de x, que é a derivada de x, vale 1. Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar 10 vezes 2, x elevado a 2 menos 1, vezes D de x. Agora, vamos reescrever a segunda parte, que é aquele menos 6, x à quinta, que é a segunda função. A segunda função, o A vale menos 6, o U de x vale x, o N vale 5, e o U' de x, que é a derivada de x, vale 1. Reescrevendo ali embaixo, a gente vai ter menos 6 vezes 5, x elevado a 5 menos 1, vezes d de x. Resolvendo essa equação, a gente vai ter que 10 vezes 2 é 20, e o d de x vale 1. Substituindo, então, a gente vai ter a primeira parte de derivada de y igual a 20x elevado a 1, que eu já fiz a minha subtração lá em cima, vezes 1. Agora, resolvendo a segunda parte, fica menos 30 vezes x elevado a 4 vezes d de x, que vale 1, que é isso aqui. Agora, reescrevendo isso aqui, a gente tem 20x menos 30x à quarta. Então, a gente acabou de ver um exemplo de derivada polinomial básica, um exemplo de derivada polinomial com expoente negativo e um exemplo de uma soma de polinômios. Qualquer dúvida, eu espero que vocês postem no fórum, estaremos aí para ajudar.